Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Para mim é uma satisfação muito grande quando eu posso, uma vez mais, estarmos aqui reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a minha, a nossa Escola Bíblica Dominical. E escola essa, tenho por hábito dizer, enquanto ensina, ela evangeliza. É um grande veículo de comunicação, de aprendizado e de elevo espiritual e nutrientes para a nossa vida espiritual. A palavra do Senhor, ela nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecermos ao Senhor. E a palavra de Deus é a grande revelação, é a carta magna de Deus aos homens. A palavra do Senhor, ela é o norte, ela é a bússola, ela é o GPS. Ela, na verdade, é o grande orientador que nos ensina a cada dia nos aproximarmos mais de Deus. É o nosso manual de fé e prática cristã. A palavra de Deus, ela é a grande revelação de Deus. E nós louvamos a Deus pela Escola Bíblica Dominical, porque na Escola Bíblica nós aprendemos de forma sistemática ensinos de grande relevância para as nossas vidas, tá bom? Estamos em uma edição especial, volto a repetir, como nas aulas anteriores, é uma edição da década de 1993. Foi comentada pelo saudoso missionário Eurico Bechstein, que nos deixou um grande e incrível legado. E nós louvamos a Deus porque essa lição, ela é atualíssima. Essa lição, na verdade, ela aborda 13 lições importantíssimas para a nossa vida e elevo espiritual. Nós estamos na nossa lição de número 2, 12 de julho de 2020, que traz por tema Despertamento Espiritual, um milagre. O despertamento espiritual, sem sombra de dúvida, é um milagre, e é isso que nós estaremos aprendendo nesta videoaula, tá ok? Então vamos lá, acompanhe comigo, texto áureo. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé, conforme Romanos capítulo 13, versículo 11. A nossa verdade prática nos diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Partindo dessas duas premissas aqui, Romanos 13, 11, e da nossa verdade prática, nós vamos logo percebendo que é hora de um grande despertamento. Nós precisamos estarmos atentos para isso. E como é que brota? Como é que surge? Como é que o despertamento acontece? De onde vem? Quem provoca esse despertamento? Então nós vamos aprender juntinhos, na nossa leitura diária, despertamento a uma vida de louvor, conforme Salmo 57, versículo 8, o despertamento para uma vida de oração, segundo Provérbios, capítulo 8, versículo 17, despertamento para aprendermos, Isaías, capítulo 50, versículo 4, despertamento para buscar os dons de Deus, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, despertando para a peleja, conforme Isaías 51, versículo 9, e é hora de despertarmos, conforme nós lemos na nossa leitura. Romanos capítulo 13, versículo 11. Nós estamos trabalhando exatamente a temática sobre o despertamento. E mais do que nunca, queridos, dado a brevidade da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja, ele que nos deixou vários emblemáticos sinais estes que estão se cumprindo, e vale aqui salientar para vocês o que nos diz na palavra do Senhor. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Infelizmente, muitas pessoas estão apostatando-se da fé. Muitas pessoas estão abandonando a fé cristã, abandonando a fé que uma vez lhes foi comunicada através da genuína palavra de Deus, a santa, perfeita e inerrante palavra do Senhor, ensinamentos
genuínos da palavra, tem muita gente que infelizmente estão abandonando e amando mais o presente século do que a palavra do Senhor. É hora de despertarmos. É hora de que nós venhamos pedir ao Senhor um grande despertamento. E esse despertamento, ele brota, ele vem da parte de Deus. Nós vamos então, a nossa leitura em classe encontra-se em Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao versículo 7. E Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao versículo de número 3. Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós possamos estar debruçados diante dessa lição. Porque isso aqui é importante demais. O despertamento espiritual, ele emana de Deus. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Nós vamos perceber, introdutoriamente, que todo despertamento, ele emana de Deus. Deus despertou Ciro. Deus despertou Ciro para uma grande missão, que foi exatamente repatriar o povo para a sua terra natal. Havia se cumprido os 70 anos dos quais Deus havia vaticinado através do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, que o cativeiro babilônico haveria de durar 70 longos anos. Os judeus foram levados para a Babilônia e eles ficaram 70 longos anos. O grande problema do povo hebreu era exatamente porque eles haviam abandonado pura e simplesmente, covardemente, todos os preceitos da lei de Deus. Eles estavam adorando a tantas e tantas divindades pagãs e paganizadas, oferecendo holocausto às divindades pagãs. Eles haviam esquecido todos os preceitos da lei mosaica. Eles haviam esquecido solenemente o pacto, a aliança que eles fizeram com Deus, através de Abraão. E essa aliança, por algumas vezes, foi reafirmada, mas eles haviam abandonado, esquecido todos os parâmetros da lei de Deus, haviam esquecido do Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e lhes fez uma promessa da terra de Canaã. E lhes deu. E todas as promessas que são feitas por Deus se cumprem. Havia uma promessa de Deus que se eles abandonassem a Deus, por conseguinte, a penalidade viria. E nós vamos perceber que eles foram levados para o cativeiro babilônico e ao longo dos 70 anos eles foram curados de um grande mal. O cativeiro babilônico os curou de um grande mal que foi exatamente o mal da idolatria. Até hoje, a nação judaica, eles não adoram a nenhuma outra divindade. Se não adoram um Deus, são ateus. Agora, nenhuma outra divindade, eles se curvam, eles se rendem, eles se prostram. Então, o cativeiro babilônico tinha por objetivo os punir pelo abandono à presença de Deus. Mas o tempo havia chegado. Deus despertou Daniel. Daniel entendeu através do livro do profeta Jeremias, porque ele era um exímio estudioso da palavra de Deus, e através da oração e através da leitura do livro de Jeremias, ele entendeu que os 70 anos haviam se cumprido. Ele orou. Deus, que já havia feito uma promessa, despertou agora Ciro, o rei da Pérsia. Porque agora Babilônia não estava mais sob o domínio de Nabucodonosor. Havia lhe passado o domínio. Agora era o reinado Medo-Persa. E Dário estava no poder. E o rei, na verdade, o rei Ciro, ele ordenou que o povo voltasse para a sua terra natal e reconstruísse os muros, reconstruísse o templo, reconstruísse a cidade. Eles receberam dinheiro,
eles receberam proteção, eles receberam todo o aparato logístico para a reconstrução da cidade. Ao chegar lá, e diga-se de passagem, queridos, eu preciso que você atente para isso, bastante atenção para o que eu vou dizer, porque nem todos foram despertados. Nem todos voltaram para a sua terra natal. Alguns optaram por ficar em Babilônia. Preferiram ficar em Babilônia, haviam se tornado prósperos fazendeiros, comerciantes, e alguns continuaram lá. Eles não foram despertados para voltarem. O despertamento, ele vem de Deus. Agora, ele parte de Deus, depende também do tanto quanto nós estamos dispostos a ouvirmos e sermos despertados. Porque Deus, ele não vai constranger ninguém. Deus, ele desperta, Deus, ele fala, Deus, ele toca. Se não, veja na época do rei Josias, o piedoso rei Josias, ele encontrou o livro da lei do Senhor, conforme alguns eruditos dizem, que foi o livro de Deuteronômio. E ao encontrar o livro que estava perdido na casa de Deus, veja que paradoxo, uma incógnita, não? O livro de Deus perdido na casa de Deus. E ao ler o livro, surgiu um grande e poderoso avivamento na época do piedoso rei Josias. Um avivamento tremendo na época do rei Josias. Nós vamos perceber que o despertamento, ele vem. E o despertamento é um milagre. Deus, ele toca. Nós vamos perceber que ao longo da história bíblica e ao longo da história secular, ao longo da história da igreja recente, os grandes e genuínos avivamentos, como através de Wesley, John Wesley, Finney, Spurgeon, de Moody, do próprio Gunnar Wingre, Daniel Berg, que foram enviados pela missão sueca e chegaram aqui em Belém, no Pará, e começou essa grande obra tremenda e poderosa. 2 homens apenas, em uma cena totalmente contrastante da região de onde eles vieram. Na época, em Belém, lá no Pará, algumas pessoas estavam sendo dizimadas pela peste bubônica, havia miséria, era uma cena totalmente contrastante, mas eles começaram um grande movimento. Deus, através deles, começaram um grande movimento, e hoje nós somos centenas de milhares de evangélicos que glorificam e adoram o nome do Senhor. Houve um despertamento. Esse despertamento, ele vem de Deus. Agora, nós precisamos estar prontos a acolhermos esse despertamento. O despertamento que veio através de Abacuque. Quando Abacuque, ele diz, eu ouvi, Senhor, a tua palavra, e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Sabe por que Abacuque foi despertado? Deus tocou no coração de Abacuque. Deus havia falado com Abacuque através da palavra. Eu ouvi as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu entendi, eu li, eu compreendi. Então aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos vai notificando, Senhor. Vai nos despertando, vai nos comunicando, vai levantando outros para que dê sequência a esse poderoso e genuíno avivamento, porque avivamento não precisa de intervenção humana. Avivamento vem de Deus, avivamento brota de Deus, ele vem às nossas vidas, e quando nós estamos receptivos a isso, Deus, ele promove um grande mover. Deus não precisa dos nossos aparatos, Deus não precisa das nossas inovações. Nós somos muito tendenciosos a promover movimento. Movimento é de homem, avivamento é de Deus. Movimento dura pouco, avivamento dura muito tempo. Daí Abacuque diz, ao longo dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Vai promovendo esse avivamento em nós. Porque, queridos, pare para pensar comigo. Nós temos uma tendência muito grande a perdermos o foco. E Deus sabe disso. Começamos bem, e quanta gente começou a carreira cristã muito bem, mas ao longo do tempo, ao longo da vida, vai perdendo o estímulo.
vai perdendo o desejo. Quanta gente que estavam avivados, motivados a evangelizar, orar, jejuar, ganhar almas, prestar serviço comunitário, serviço social, trabalhar na obra. Mas quanta gente parou? Quanta gente, ao longo do tempo, vai perdendo o foco? Aí Deus, ele traz o despertamento. Nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar. Para tudo precisamos de um despertamento. Quantas vezes nós estamos despertados para trabalhar, para construir, para investir no mercado imobiliário, mercado financeiro, na bolsa de valor? Quantas vezes estamos despertados para as coisas seculares, para um passeio, para uma viagem, para um entretenimento? Despertado muitas vezes para tantas coisas. Mas do que nunca nós precisamos estar despertados para esse grande e genuíno mover de Deus. Principalmente agora, em época de pandemia. Quantas vezes as pessoas estão tendo a desculpa de que mas é o Covid, mas é a pandemia, mas é o isolamento. Mas muitas vezes na sua casa não está despertado para reunir a sua família em oração, interceder pelos líderes, interceder pela nação, pelo mundo, interceder pelos profissionais de saúde no enfrentamento dessa pandemia que assola o nosso planeta. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de despertarmos. De alguma forma, os avisos estão aí. Nós precisamos estar despertados. Nós percebemos que o despertamento espiritual, ele emana de Deus. Agora depende também de quem está pronto a receber esse despertamento espiritual. Ciro, ele prontamente se disponibilizou. Ele se disponibilizou a fazer o que Deus havia proposto no seu coração. A finalidade do despertamento, a restauração nacional de Israel, precisava de um despertamento. Daí o porquê Deus tocou no coração de Ciro, exatamente para a restauração nacional de Israel. Quando Deus quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no coração do homem. Como eu gostaria que essa palavra chegasse no teu coração e de forma a nos despertarmos para esse grande e genuíno avivamento, o avivamento dos últimos dias. Nós precisamos estar despertados para uma busca maior de Deus, porque há uma missão a ser cumprida, há uma missão a ser realizada. Deus, ele cumpre as suas promessas, a finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento, Ciro recebeu de Deus, cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno. Então, tudo tem um tempo. Jeremias capítulo 27, versículo 22. O povo haveria de tornar para a sua terra natal. O cativeiro havia se cumprido, os 70 anos havia se cumprido, e Deus usou Ciro, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. Quando Deus, ele promete, ele cumpre a palavra dele. Eu espero, e o meu desejo sincero é que nesses últimos dias, conforme diz o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Que o Espírito Santo seja derramado em grande profusão sobre as nossas vidas e nós venhamos sair do marasmo espiritual, da letargia, do ócio espiritual. Nós venhamos nos jogarmos nas mãos do Senhor. Porque há muito a ser feito, mas nós percebemos que tem muita gente que parou. Tem gente que começou bem, mas parou no meio da caminhada. Que nós sejamos despertados por esse grande mover de Deus, esse grande despertamento que brota de Deus. Então, Deus, ele cumpre a sua promessa. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Tópico de número 4. O culto foi restabelecido. Nós vamos perceber em Neemias capítulo 12, versículo 44 ao 47,
Não foram introduzidos novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica. Então, houve um mover, o despertamento tornou os homens obedientes, agora restauraram o culto. É tão tremendo quando nós lemos a passagem que Esdras, o escriba, fizeram um púlpito de madeira e ele começou a ensinar desde cedo até a tarde. E todos estavam ali de pé, apostos, ouvindo o que Esdras estava ensinando. E eu penso, debaixo daquele sol causticante, e todos eles estavam ali, e eles não saíam. E eles estavam todos ali, atentos à pregação da palavra de Deus. Quando vem esse despertamento, quando na verdade somos despertados, o nosso desejo, a nossa sede é ouvir a palavra, é louvarmos, é adorarmos, é cultuarmos, é estarmos reunidos. Que esse despertamento, ele venha sobre as nossas vidas. E indo para a nossa conclusão da nossa lição, nós vamos observar que quando vem esse despertamento sobre as nossas vidas, o despertamento, na verdade, ele vem com a finalidade de mudar as vidas através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos desperta. A finalidade do grande avivamento, a finalidade do despertamento é exatamente isso. O despertamento veio na vida de Zaqueu. E Zaqueu, ele se converteu ao Senhor. Zaqueu, ele chegou a dizer para Jesus, eu devolvo, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar agora para os pobres. Quando há um despertamento, o avivamento, há um abandono de toda prática pecaminosa. Há um retorno à palavra, há um retorno à oração, há um retorno à busca ao nome do Senhor. O verdadeiro despertamento, o verdadeiro avivamento vai nos levar a uma vida de sintonia com Deus. Uma vida de adoração ao Senhor, adoração sincera, adoração honesta, adoração que emana de dentro do coração, sem fins mercantis, sem autopromoção, sem buscar glória para o seu nome, porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, nós somos dele, para ele nós somos salvos. A igreja dele é nele, com ele, para ele, glória, pois ao nome dele. Ele é a coluna e a firmeza da verdade. Jesus, na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, ele disse, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós somos apenas edificadores desse reino. Que tudo seja para a glória dele. Que esse despertamento, como veio na vida de Ciro, como esse despertamento veio na vida de Josias, como esse despertamento veio na vida de Neemias, Esdras, Zorobabel, na vida de Ageu, esses personagens que vão estar presentes ao longo dessas 13 lições, esse avivamento ele vem a nós. Esse despertamento vem a nós. E nós precisamos estar buscando isso, pedindo isso, através da palavra. Deus, através do Espírito Santo, ele nos desperta para orarmos, lermos a palavra, sermos melhores servos, obedientes a ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça e que esse despertamento ele nos alcance para que possamos ter uma vida mais plena, uma vida de busca e de intercessão ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê mais da sua graça. Um forte abraço, até uma próxima. Eu gostaria de te fazer um pedido. Compartilhe, envie o link para tantas pessoas você puder enviar para que nós possamos alcançar o número maior de pessoas. Deus abençoe a tua vida, fique com Deus, forte abraço do vosso servo, Pastor Marcos.